Olá, eu me chamo Débora Luiz Rocha de Carvalho, eu sou aluna da Biotecnologia na UFPB, estou cursando a disciplina de Química Geral com o professor Luiz César Rodrigues. E hoje eu venho aqui apresentar minha primeira videoaula de 3 e ela vai ser sobre os calcogênios e o nitrogênio. Primeiro eu vou falar sobre os calcogênios. Para entender, a gente precisa entender um pouco sobre a tabela periódica. A tabela periódica é dividida em dois grupos, o A, que são esses, e o B, que é os metais de transição. Os calcogênios são da família A, especificamente da família 6A. E o grupo A é dividido em metais alcalinos A1A, 2A metais alcalinos terrosos, 3A família do boro, 4A família do carbono, 5A família do nitrogênio, 6A os calcogênios, que eu vou falar, 7A os halogênios e tem aqui os gases nobres. E a B é os metais de transição. Os calcogênios são as 6A, que é esse rosinho. Os calcogênios, o que significa calcogênios? Quer dizer originário do cobre, que vem do cobre. Eles possuem esse nome porque a maioria dos elementos dessa família eles formam compostos com cobre, que é o elemento CO da tabela periódica, né? Eles estão nessa família 6A porque eles possuem 6 elétrons na sua camada mais externas, ou seja, na sua camada de valência. Eles estão do lado direito da tabela periódica e têm tendência de ganhar elétrons e formar ânions. E os elementos que compõem essa família são o oxigênio, o enxofre, o selênio, o telúrio e o polônio. Eu vou falar sobre cada um deles daqui a pouco. Primeiro eu vou falar sobre umas propriedades em comum que eles têm. As propriedades são, eles possuem um raio atômico pequeno quando são comparados com os elementos da família 1A e 5A, os elementos da esquerda. Possuem elevada energia de ionização devido ao seu baixo raio atômico. Sua afinidade eletrônica e eletronegatividade são elevadas quando comparados às famílias da esquerda, ou seja, de 1A a 5A. Possuem baixa eletropositividade devido a ter baixo raio atômico e são menos densos do que os elementos localizados na região central, que é a família B, que são os metais de transição. Agora eu vou falar sobre cada um deles. Primeiro, o oxigênio. O oxigênio é representado pela letra O, possui 8 de número atômico e essa massa é aproximadamente 16, sendo 15,999. O oxigênio está presente em 22% da atmosfera, além de se combinar com 2 átomos de hidrogênio formando a água, né? Que é a maioria que a maior parte da Terra é composta por água, né? E o oxigênio ele é de suma importância para a vida, porque praticamente todos os seres vivos utilizam ele na sua respiração e também faz parte do processo de fotossíntese. Falando sucintamente sobre o processo de fotossíntese, ele é um processo realizado por seres autotróficos que são capazes de produzir o seu próprio alimento, que são eles plantas, algas, bactérias e cianobactérias. E esse processo consiste em uma fórmula geral que é: o ser pega a água mais o CO2 que está no ar e reage com a energia solar formando a glicose, água e oxigênio, o gás oxigênio, O2, que é liberado. O oxigênio, eles não usam esse oxigênio. E a principal fonte de produção desse oxigênio é pela ação fotossintetizante, que é realizada pelos fitoplânctons. O oxigênio ele apresenta alta eletronegatividade, sendo a segunda maior da tabela periódica, ficando atrás somente do cloro. Agora eu vou falar sobre o enxofre. O enxofre é representado pela letra S, possui um número atômico de 16 e massa aproximadamente 32, são 32,66. Ele é muito conhecido pelos seus ácidos sulfúrico e sulfídrico. Eu trouxe aqui a fórmula do ácido sulfúrico, que aqui eu acho que não dá de ver, mas é uma hidroxila, um OH. E a sua fórmula molecular é H2SO4. Esse ácido é altamente corrosivo, usado em baterias de automóveis e usado também nas indústrias como forma de catalisador nas reações orgânicas. Um catalisador ácido. O outro também é o ácido sulfídrico, que ele é representado na fórmula de H2S. Esse ácido ele é conhecido por ser uma substância volátil e extremamente tóxica quando inalada.
Ela possui um odor de ovo podre e, inalada em alta quantidade, pode afetar o olfato da pessoa, podendo fazer que a pessoa não sinta mais cheiros. E uma exposição muito prolongada a esse ácido pode até matar. Aqui eu trouxe um mineral contendo enxofre. Ele não está puro aqui, ele está misturado com outros elementos, mas o enxofre dá essa cor amarelada ao mineral. O próximo é o selênio, que é representado pelo Se, possui número atômico 34 e massa aproximadamente 79, sendo 78.971. O selênio, na sua forma cristalina, ele possui propriedades fotocondutoras e pode ser usado em fotocélulas. Selênio às vezes é acrescentado ao vidro para tirar a cor esverdeada do vidro deixada pelas impurezas do ferro. Ele é obtido como subproduto a partir de resíduos da purificação eletrolítica de metais nobres. E também é encontrado em alguns alimentos da nossa dieta, sendo o principal deles a castanha do Pará, que possui mais selênio na nossa dieta, mas também esses outros alimentos possuem selênio, como o ovo, brócolis e esses outros. E ele faz bem para a nossa saúde, sendo ingerido em quantidades adequadas. O próximo é o teluro, que ele é representado pelas letras Te. Ele possui 52 de número atômico e a massa de 127,60. O telúrio pode ser encontrado em sua fórmula pura em regiões muito específicas dos Estados Unidos e da Bolívia. Ele é mais encontrado na sua fórmula de minerais ligado aos outros elementos, como tem nessa figura aqui. Ele não está puro, está ligado a outros elementos. O telúrio ele é absorvido pelo organismo humano e eliminado pela respiração ou pelo suor na forma de compostos de mau cheiro. A maior parte do telúrio é usado na fabricação de ligas de ferro e metais não ferrosos. Ele também é usado junto com chumbo para deixar o chumbo mais duro. Porém, o vapor do telúrio, quando é aquecido, ele pode ser bastante tóxico para os humanos. O próximo é o polônio, que é o último, que é representado pelo PO. Possui número atômico igual a 84 e massa aproximadamente 209, sendo 208.982. Ele é um elemento muito conhecido por fato dele ser um elemento radioativo. O polônio ele se torna letal ao ser ingerido ou inalado pelo ser humano, já que as partículas radioativas vão entrar em contato interno no corpo, com os tecidos internos do corpo. E basta apenas 1 micrograma do polônio para matar uma pessoa de 80 quilos. Mas estima-se que a produção mundial do polônio seja apenas 100 gramas por ano. Ele é usado em alguns armamentos pela essa propriedade de ser venenoso. E aqui a gente tem um exemplo de um mineral contendo polônio. Ele não está puro aqui, ele está misturado com outros elementos. E agora, acabando com a família 6A, eu vou falar, ele não é da família 6A, eu vou falar do nitrogênio, elemento nitrogênio. O elemento nitrogênio está localizado na família 5A, que é a família do nitrogênio, E no grupo 2, ele é representado pela letra N, possui número atômico igual a 7 e 14 de massa, sendo 14.007 especificamente. Ele está na família 5A e possui 5 elétrons na sua camada de valência, na sua última camada. Ele não é um metal e tem eletronegatividade igual a 3. O nitrogênio na Terra ele circula pela atmosfera, biosfera, litosfera e ele faz parte dos processos de fixação de nitrogênio pelas bactérias, processos metabólicos dos seres vivos e no processo de decomposição da matéria morta, Nos organismos vivos, os átomos do nitrogênio são parte das estruturas de substâncias chaves no nosso organismo, nas células. Como aqui nos aminoácidos, esse daqui é um aminoácido e o nitrogênio está aqui no amino. E uma sequência de aminoácidos pode formar uma proteína, então ele também está presente nas proteínas. E nos ácidos nucleicos, que aqui a gente tem um ácido nucleico e ele está aqui na base nitrogenada, como a gente pode ver. Tem 5 nitrogênios nela. Na indústria, é usado muito gás nitrogênio como substituto inerte do ar em algumas embalagens e na fabricação de componentes de aço e eletrônicos. O
nitrogênio também é usado, o nitrogênio líquido, nas indústrias, porque ele é um agente criogênio, ou seja, ele é capaz de refrigerar em baixa temperatura e é usado para congelar e transportar alimentos perecíveis de um local para outro. O nitrogênio, como eu disse, ele faz parte de 72% da atmosfera, porém, na atmosfera, ele está como gás nitrogênio, N2. E esse gás nitrogênio, a gente não é capaz de assimilar ele. Então, ocorre o ciclo de nitrogênio, que é, algumas plantas, os tubérculos, eles pegam nitrogênio e deixam nas suas raízes, nos tubérculos. E lá, algumas bactérias fixadoras de nitrogênio, elas fixam nitrogênio no solo. E nesse processo acontece o processo de amonificação, eles transformam esse nitrogênio em amônia, NH4+ ou NH3. Essa amônia ela é tóxica, a planta ainda não consegue assimilar ela. Então ocorre um processo de nitrosação primeiro, que as bactérias nitrificantes transformam essa amônia em nitritos, o NO2-, e depois esses nitritos ainda a planta não é capaz de assimilar ele, então eles são transformados em nitratos. Essas bactérias acontece o processo de nitratação, que transforma os nitritos em nitratos. E esse conjunto desses dois processos é chamado de nitrificação. Quando ocorre já o nitrato é formado em NO3-, aí sim a planta vai conseguir assimilar ele. E assim esse nitrogênio entra na cadeia alimentar, na teia alimentar, né? Através da planta, porque os animais comem as plantas e a gente às vezes come os animais, né? Às vezes come a planta também. E até chegar no ser humano. Aí acontece, mas assim, ainda não é o final do ciclo do nitrogênio, né? Porque o nitrogênio tem que voltar para a atmosfera. E quando foi formado esses nitratos, também existem algumas bactérias, que são as bactérias desnitrificantes, que elas transformam esse nitrato em nitrogênio gasoso no N2, e assim ocorre o fim do ciclo. Porém, ainda tem outra forma do nitrogênio entrar no solo, que é através da decomposição. Quando os animais, plantas, nós morremos, a gente libera amônio no solo. E os decompositores, né, fazem esse processo, os fungos e bactérias aeróbicas e anaeróbicas. E quando é liberado a amônia, pode ocorrer esse processo de nitrificação de novo. A amônia também pode ser liberado pelo xixi também, de alguns animais e seres. Então, aqui para facilitar o entendimento sobre o ciclo do nitrogênio, eu trouxe um vídeo que vamos assistir, que fala de maneira resumida de como acontece o ciclo do nitrogênio. N2, o nitrogênio, gás nitrogênio é o gás mais abundante da atmosfera e ninguém consegue fazer nada com ele. Portanto, a gente precisa introduzi-lo no ciclo do nitrogênio, transformando em outra coisa, que seria a amônia. Então, essa conversão do nitrogênio gasoso em amônia é chamada de fixação, é a primeira etapa do nosso ciclo do nitrogênio. Falaremos mais tarde sobre essa etapa especificamente. Só que a amônia é tóxica, então no solo ela precisa ser convertida, oxidada em nitrito. Então algumas bactérias fazem isso, e esse processo é conhecido como nitrosação, a transformação da amônia em nitrito. Acontece que o nitrito também é tóxico, as plantas não conseguem aproveitar, e esse nitrito será também no solo oxidado a nitrato. Então essa transformação de nitrito em nitrato, essa oxidação, é chamada de nitratação. E aí sim, formou o nitrato, as plantas conseguem assimilar, conseguem absorver esse nitrogênio, esse nitrato, para daí poder produzir os seus compostos orgânicos que utilizam nitrogênio. Esse processo, portanto, de absorção da planta no nitrato é chamado de assimilação, beleza? Assimilação. Mas repara que isso, por enquanto, não é um ciclo. Para ser um ciclo, eu preciso ter um retorno desse N2 lá para a atmosfera, e esse retorno ocorre, essa transformação do nitrato em N2, em nitrogênio gasoso, é conhecido como desnitrificação. Tá? Desnitrificação promove o retorno e a gente fecha o ciclo. Vale lembrar que a partir do momento que a planta assimila aquele nitrato, esse nitrogênio passa a fazer parte da cadeia alimentar, das teias alimentares, então os animais conseguem aproveitar e outros seres conseguem aproveitar. Mas também não é a única forma de formar amônia no solo, não é a fixação. Temos a excreção, a decomposição, então a ação de fungos, bactérias,
Formando a amônia também é chamada amonificação. Não confunde amonificação com fixação. A amonificação é essa transformação de qualquer composto nitrogenado em amônia, e a fixação é a transformação do nitrogênio gasoso em amônia. Aquelas etapas de oxidação da amônia em nitrito depois do nitrato, as duas juntas compõem a reação de nitrificação. Então, nitrosação e hidratação formam a nitrificação. Vamos falar um pouco. E essas foram as referências usadas para fazer esse trabalho, essa apresentação, pesquisa, as fotos também. E foi isso. Fim.